Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Espero que todo mundo esteja bem, com expectativa no Senhor. Nós vamos agora ouvir a sua palavra. Desde já quero dizer para as crianças se dirigirem lá para a entrada. Nós vamos ter continuidade do culto para elas através de uma linguagem acessível em que elas possam entender a palavra do Senhor sendo exposta. Aos que ficam aqui, por gentileza, livro de Ageu, capítulo de número 2. Vamos estudar hoje os 9 primeiros versos do referido capítulo. Ageu, capítulo de número 2, versos 1 ao 9. O livro de Ageu se encontra aí entre Sofonias e Zacarias, que os irmãos possam encontrar. Nós vamos prosseguir hoje com uma série de mensagens iniciada na semana passada, de acordo com a temática reconstrução. Ageu capítulo 2, versos 1 ao 9, leiamos com reverência. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Deus amado, Pai querido, Senhor dos exércitos, estamos diante da Tua palavra e agora carecemos da Tua ajuda para que possamos tanto entendê-la quanto reagir a ela de maneira apropriada. Não consigo fazer isso por conta própria, os meus irmãos também não. Por isso te rogamos em nome de Jesus, pela unção dos céus, pelo Teu Espírito Santo, da promessa, da aliança que está conosco, para nos trazer entendimento, para nos convencer daquilo que a Tua palavra nos ensina. Tudo isso para a Tua glória, somente a Ti, Senhor. Assim nós Te oramos com santa expectativa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você se considera uma pessoa persistente? O dicionário Primeirão da língua portuguesa define persistência como ser firme ou constante em algo. Certamente essa é uma coisa que nós valorizamos em termos da sua virtude, a constância, a solidez, a estabilidade nas coisas que nós fazemos, especialmente nos projetos que consideramos como mais importantes. Bem, no século XIX, um homem por nome de Adoniran Judson, pastor e missionário batista, ele desembarcou em solo birmanês, hoje território de Mianmar, na Ásia. Naquele lugar, nenhum outro pregador ou missionário havia sido bem sucedido em plantar uma igreja e em trazer o evangelho para a comunidade. Muitos os conselhos foram, inclusive, para que o servo do Senhor não fosse para lá.
Mas tinha algo dentro do coração desse sujeito que testemunhava que o Senhor tinha alguma coisa com aquele povo. Então foi, planejou-se, organizou sua vida, trouxe a sua família para lá e então iniciou o seu trabalho. Começou a se envolver rapidamente com a comunidade, distribuía panfletos, se relacionava com as pessoas, encontrou um lugar para cultuar ao Senhor regularmente e de forma inicial entendeu que as coisas estavam andando, que o futuro era promissor. Talvez em sua ingenuidade imaginasse que as coisas iriam prosperar rapidamente, sem obstáculo algum. Mas não foi assim que aconteceu, irmãos. Rapidamente aquele servo do Senhor perdeu 2 das suas esposas naquele lugar, 7 dos seus 13 filhos. Ele tinha uma grande paixão, que era traduzir a escritura para o idioma local, e se envolvia com isso constantemente, especialmente através do Antigo Testamento. Contudo, diante de tantos obstáculos, tantas dificuldades inesperadas, ele desanimou. Abandonando o projeto, ele se isolou no seu cantinho, longe de todo mundo, e em uma de suas cartas escreveu o seguinte: Deus é para mim o grande desconhecido, eu acredito nele, mas não o encontro. Uma situação com resultado de desânimo semelhante se encontra aqui nas páginas do livro de Ageu, especialmente, irmãos, no contexto do capítulo 2 que nós vamos estudar hoje e que merece a nossa atenção. Apesar de uma persistência inicial, os remanescentes acharam que o projeto não tinha chance de sucesso. Eu adiantei para os irmãos na semana passada, foram 4 anos para que este templo do Senhor fosse reconstruído. Então, os obstáculos foram se levantando nesse período de tempo, a começar dos samaritanos, seus vizinhos ao norte, que tentaram colocar dificuldades, impedimentos para que a reconstrução acontecesse. Porém, como veremos hoje, uma resistência até maior iria surgir, uma resistência interior, pessoal, a própria desesperança do povo de Deus. No capítulo anterior nós vimos que o Senhor merece estar no topo da lista de prioridades do seu povo. Isso significava, na situação daqueles referidos que retornaram a Jerusalém, colocar em primazia absoluta a reconstrução do templo. Lembre, ele foi destruído no ano 587 a.C. por Nabucodonosor, na invasão dos babilônios. E desde então, irmãos, só sobravam escombros. É neste instante que vem a palavra do Senhor para o profeta Ageu. Ele é usado proclamando uma mensagem de ponderação, de meditação, para que o povo pense aonde os seus caminhos os estavam levando. Versos 5 e 7. Como vimos, a palavra dele foi bem sucedida, tanto para os líderes quanto para o povo. Todos se arrependeram e então iniciaram a produção de bons frutos. No dia 21 de setembro do ano 520 a.C., passaram a reconstruir o templo para a glória de Deus, novamente animados, com desejo de persistência no serviço ao Senhor. Porém, algum tempo se passou, e eles agora viam às portas uma festa importantíssima se aproximando, a festa dos tabernáculos, ou das tendas. Essa festa era comemorada para que o povo de Deus se recordasse dos seus atos magníficos, especialmente no período do Êxodo, naquela caminhada de 40 anos, saindo do Egito, ficando no deserto e indo em direção até Canaã. Como que é a celebração, ou como que era a celebração dessa festa? Basicamente, o povo saía de casa por 7 dias, acampava em estandes com material, abre aspas, de árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, como instruía Levítico 23.
e com o propósito de reviverem, assim, basicamente o que eles vivenciaram outrora. Era um momento de memória, de lembrança daquilo que o Senhor fez. Os lembrava que, apesar inclusive de estarem de volta a um lugar fixo em Jerusalém, eles eram peregrinos nesse mundo. Essa festa estava se aproximando. O povo supostamente deveria estar trabalhando, animado. E inclusive, irmãos, não havia ocasião melhor para que o festival fosse celebrado. Afinal de contas, o que o povo de Deus estava passando aqui era uma espécie de segundo êxodo. Não do Egito para Canaã, mas da Babilônia para Jerusalém. Foi nessa mesma época também, segundo Crônicas, que o rei Salomão havia dedicado o templo recém-construído a Deus. Portanto, uma vez que os remanescentes aqui estavam empenhados na tarefa de reconstruir esse templo em ruínas, era de se esperar, no mínimo, que esse festival fosse marcante, ímpar, específico na história do povo de Deus. Mas não foi assim que aconteceu também, meus irmãos. De 30 dias eles pararam de trabalhar em pelo menos 9, por conta dos feriados nacionais e dos sábados de descanso. No pouco tempo que lhes restava, sim, trabalhavam. Estavam empolgados em determinados instantes, mas era inevitável que a lembrança do antigo templo e da realidade de outrora viesse às suas mentes. Eles pensavam na glória do templo de Salomão, de como era pomposa aquela construção, de como aquilo apontava para a grandeza do próprio Deus. Chegando à festa dos tabernáculos, era impossível não se lembrar do que Deus fez através de Moisés lá no Egito, tirando o seu povo da escravidão e os concedendo liberdade na terra que mana leite e mel. Eles pensavam no poder de Deus, naquilo que Ele realizou, e de repente abriam seus olhos, enxergavam a realidade e pensavam: essas coisas não se repetem mais. Esse templo é muito diferente daquele. Deus não faz milagres hoje em dia. Nós não vemos essas coisas se repetindo. Israel não era mais um império forte como na era monárquica, era parte de outro império. Israel aqui, irmãos, era vassalo dos persas. O templo não era mais cheio de glória, estava destruído. E assim começaram a ficar com desesperança. A depressão tomou conta dos seus corações, porque ainda havia muito trabalho para ser feito. Mas tamanhas dificuldades interiores passaram a ser intensas. E eles, que já não estavam tão motivados assim, frearam os seus esforços. Se a palavra de diagnóstico da semana passada foi escombros, a de hoje certamente é desânimo. No entanto, meus irmãos, temos uma boa notícia. O texto que nós acabamos de ler comunica uma mensagem fundamental para nós, e que deveria servir ao contexto daquele povo também. E esta é a seguinte: Deus renova o seu povo em meio ao desânimo. Apesar dos obstáculos, interiores e exteriores, a despeito das circunstâncias que nós enfrentamos, mesmo que nós desanimemos, o nosso Deus tem poder para nos encorajar, para renovar a nossa fé e nos mover à obediência mais uma vez, por sua graça. Como é que isso funciona? Como é que Deus renova o seu povo em meio ao desânimo? Eu trago duas respostas, você pode acompanhar através do boletim eletrônico. Primeiro, versos 1 ao 5. Deus nos renova, mostrando o equilíbrio entre a nossa responsabilidade e a dependência dEle. Volte os seus olhos para o verso de número 1. Perceba que, mais uma vez, a semelhança do capítulo passado, o texto começa preciso em data. Estamos no 21º dia do 7º mês, aproximadamente 7 semanas desde que a palavra do Senhor veio por meio de Ageu para os líderes, Zorobabel e Josué, e 4 semanas desde o início da reconstrução.
Lá estava o povo trabalhando, irmãos, mas de repente se abateu. O povo, depois de uma longa pausa e de muita acomodação, parou no tempo. É como acontece conosco, depois de uma longa pausa e de acomodação, quando nós retornamos à academia. Na primeira semana é aquela empolgação grande, vamos vencer, vamos nos esforçar para isso, teremos resultado, foco. Porém, depois de algum tempo, quando deitamos no aparelho de supino, pensamos: o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós não vamos encontrar resultado com isso. Eu estou me esforçando em vão. Para não sucumbir à ideia da desistência, aí entra o papel do professor ou do personal trainer, importantíssimo. Não somente no seu conhecimento técnico de causa, mas também no encorajamento, na motivação. Eles dão incentivos, e inclusive mostram com o seu conhecimento de que sim, há possibilidade de resultado, mas que o meio campo entre o início das atividades e o produto desejado custa, é necessário para que seja concretizado. O mesmo se deu, meus irmãos, na situação do povo de Jerusalém. Eles pensavam: ainda falta muito para esse templo ser reconstruído, temos muito trabalho a realizar e não temos os recursos que nos facilitariam completar essa obra rapidamente. Quer saber? Esse segundo templo nunca chegará aos pés do primeiro. Nós estamos trabalhando em vão. E aí Deus, irmãos, como o personal trainer, não somente com o conhecimento técnico, mas também com encorajamento, entra em cena nesse instante para tratar a desesperança do seu povo. O texto diz que veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. O seu teor, olhe, versículo 2. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? A princípio, no tratamento de Deus, nós já sabemos que o nosso terapeuta maior é realista. Deus, irmãos, não precisa mentir ou bajular as pessoas para conseguir uma motivação da parte delas, para que elas se movam novamente em obediência. Não. Desde os tempos antigos, como também nos dias do profeta Ageu, meus irmãos, Deus sempre disse a verdade para o seu povo. Veja só, a situação do templo nos dias de Ageu era deprimente, e Deus reconhece isso. Não é como nada o que vocês estão vendo diante de si. O primeiro passo, portanto, irmãos, para o tratamento contra a desesperança, contra o desânimo, é ser honesto quanto ao real estado das coisas. Está ruim mesmo? Não está bom não. O templo está em ruínas. É possível que alguns idosos aqui, também mencionei isso na semana passada, se lembrassem das glórias do antigo templo, 70 anos antes do cativeiro da Babilônia. E como os levitas, como os sacerdotes e alguns chefes de família, em Esdras capítulo 3, verso 12, passaram a chorar, desanimados, destruídos emocionalmente, achando que jamais veriam novamente a mão do Senhor diante de si. Mas essa não era uma realidade apenas dos antigos. O povo de Deus passava as informações por meio de tradição oral. A conversa era feita de um pai para um filho. Eles tinham ciência das grandes questões da história do povo de Israel. E certamente o templo era uma questão pertinente, algo fundamental para ser mencionado. Portanto, todos, não só os idosos, mas todos, tinham ciência da magnitude do esplendor do templo de Salomão. E pensavam: nós não vamos conseguir nos equiparar àquele momento. Prosseguindo, percebe-se que a terapia de Deus, depois de diagnosticar de forma precisa, honesta, o estado do seu povo,
passa por um procedimento equilibrado acerca da responsabilidade do homem e da dependência que este deveria ter do Senhor. Esse sempre foi o modo de Deus, meus irmãos, na história da salvação. Primeiro vem o compromisso, leia comigo. Coragem, Zorobabel declara ao Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Essa é a mesma ideia, às vezes com as mesmas palavras, que Deus, na sua palavra, registra em vários momentos. Foi o que Moisés disse ao povo em Deuteronômio capítulo 31, antes de cruzar o rio Jordão: sejam fortes e corajosos, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Foi o que o Senhor disse a Josué capítulo 1, versos 5 ao 6, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Foi o que Josué disse ao povo, capítulo 10, verso 25, não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. Foi o que Davi disse a Salomão em 1 Crônicas 28, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o meu Deus, está com você. Foi o que Paulo disse aos Efésios, capítulo 6, verso 10, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Deus, portanto, historicamente, medica o abatido, o encorajando, lembrando o cidadão da sua responsabilidade de obediência, de servir ao Senhor, de trabalhar duro como filhos de Deus para vencer a inércia. Ao que um comentarista conclui de forma bem importante: a transformação de uma vida não é simplesmente uma questão de sentar na cadeira, desejando e esperando ser tocado por um pó das fadas mágicas. Não é simplesmente uma matéria de constantemente repetir: coitadinho de mim, eu sou um pecador miserável. Para os filhos de Deus, já alcançados por sua graça, com a habitação do Espírito Santo, é uma questão de começar a trabalhar em busca de obedecer aos mandamentos do Senhor. Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Entretanto, sabemos que não é possível obedecer a Deus em todo momento. Nós sabemos que nossa vida é cheia de altos e baixos. Às vezes nós estamos super empolgados no serviço ao Senhor, e às vezes nós desanimamos um pouquinho também. É o que aconteceu com esse povo, meus irmãos. Porém, é mistério que todos nós entendamos o seguinte: Deus apenas espera que nós sejamos bem-sucedidos em servi-lo, em obedecê-lo, em reconstruir o templo, quando diz seja forte e corajoso, pois ele completa a frase: porque eu estou com vocês. A responsabilidade do povo vem acompanhada da dependência do Senhor. Assim foi em todos os textos que eu citei para os irmãos. Deus não diz apenas vá. Deus não fala apenas obedeça, coragem. Deus comunica a sua presença. Deus diz: eu vou com você, eu o capacito, eu o ajudo. Até porque Deus prometeu estar, meus irmãos. Não é algo circunstancial, é matéria de pacto, é matéria de aliança. É o que o texto diz: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, aliança mosaica. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. O verbo hebraico aqui para estar, omedet, se encontra numa característica gramatical bem distinta daquilo que nós temos em português, irmãos. Parece estranho para nós, mas ele pode ser traduzido tanto no passado quanto no presente, e ainda tendo implicações para o futuro. Nós não temos correspondente para isso no português, mas a conclusão textual é que o Espírito de Deus, por causa da aliança, sempre esteve, atualmente está, e por inferência sempre estará com seu povo em todos os momentos da nossa vida. O Espírito de Deus que esteve com os israelitas no Êxodo por meio de uma nuvem é o mesmo que estava lá em Jerusalém na reconstrução do templo. É o mesmo que estaria no advento do Cristo, inclusive, quando viria nos salvar. É o mesmo que está entre nós hoje, ao passo que nós cultuamos ao nosso Deus.
O Senhor sempre está presente conosco. É esse Espírito dentro de nós, irmãos, que nos move à coragem, que nos move à obediência. O casamento está difícil? Coragem, Zorobabel. Está difícil o seu ambiente de trabalho? Coragem, Josué. Está difícil até mesmo a convivência dentro da igreja? Coragem, ó restante do povo. Eu estou com vocês. É possível reconstruir, portanto, porque Deus é o reconstrutor. Porque Deus está conosco, nos movendo à santificação todos os dias, irmãos. Todos nós precisamos de tratamento. Eu também. Temos altos e baixos. Desanimamos na nossa vida. Quando as coisas não saem como nós planejamos. Quando o projeto ideal foi frustrado. Quando o que nós esperamos não acontece, pelo menos a curto prazo, baixamos a cabeça. Não vamos conseguir. A glória do primeiro templo é muito maior. Nós não vamos chegar perto disso. O abatimento chega, porque nós não somos de ferro, irmãos. E Deus sabe que nós não somos de ferro. Por outro lado, Ele nos ajuda com encorajamento, renovando a nossa alma para continuar a sua obra. Mas não espere, meu irmão, que Deus vá lhe bajular, que Deus vá de alguma forma dizer coitadinho para você. Não. Deus não é homem para que minta. Deus nos diz como nós estamos. Ele enxerga precisamente o nosso estado e nos comunica sobre isso. Ele não fica calado, não. E eu sei que essa é uma questão bem sensível para os nossos dias, para a nossa cultura. Ninguém pode ouvir uma crítica. É muito mimimi que se existe nos dias de hoje. Ademais, a nossa própria cultura vive promovendo um conceito acerca do homem super positivo. Você é bom, você é capaz, você é suficiente, você é independente. Tudo que você precisa está dentro de si. Mas quando vem a crise, quando vem um momento difícil, quando as situações limite nos alcançam e nós conhecemos esse pedaço de pele, nós dizemos: eu não sou tudo isso não. Eu até tento, mas eu não consigo. E quando nós vivenciamos de acordo com esses conceitos, meus irmãos, ao passo que nós desanimamos, o processo de frustração é contínuo, é ininterrupto, porque é impossível achar perfeição, persistência, constância naquilo que nós fazemos. Nós não estamos prontos. Nós somos um templo em reconstrução. Deus, portanto, meus queridos, diferente dos bajuladores, nos diz a verdade. Ele não tem outros interesses, como financeiros, como impeditivo para que assim Ele se comunique conosco. Deus nos diz o que nós temos. Ele é honesto. Comparando o templo da época de Ageu com o de Salomão, ele perguntou: não é como nada? Realmente está bem diferente. Olhando, irmãos, para nós e comparando a gente com Ele mesmo, o Senhor diz: vocês estão em ruínas. Não é verdade? O pecado tem destruído a nossa beleza. Temos nos distanciado do nosso Deus, e a prova disso reside no fato de que não poucas vezes nós olhamos para dentro de nós e nos decepcionamos, porque não conseguimos reconstruir o templo, porque não conseguimos avançar nos projetos de Deus perfeitamente, de forma reta. E aí perguntamos: será que eu tenho jeito? Será que verei um dia bons resultados na minha vida espiritual? O Senhor responde que sim, mas é necessário se consultar com o médico dos médicos e seguir perfeitamente a sua receita, com 2 medicamentos, irmãos: esforço e dependência. Logicamente, o primeiro só é possível por conta do segundo. Deus espera que nós trabalhemos duro em direção à santidade, fazendo a sua obra. Só não podemos entender de forma alguma que Ele espera sucesso nosso por exclusivamente esforço nosso. Não, dependemos da sua graça,
carecemos da sua presença. É o que Paulo colocou em Filipenses capítulo 2, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Trabalhem, porque é Deus que trabalha. Se a salvação, por um lado, tem a sua característica monergística, é apenas Deus, do Senhor é a salvação. Na santificação, no processo de obediência a Deus, irmãos, existe um processo sinergístico. Nós andamos lado a lado com o Senhor. Ele vai conosco, sim, mas temos responsabilidades para lhe servir. Se esforce, pois Deus está por trás, nos dando condições para tudo isso. Equilíbrio. Eu sei que, às vezes, os desafios para completar a obra do templo são tamanhos, parecem até mesmo impeditivos, mas nós não precisamos desanimar. Temos até um modelo para isso no registro das Escrituras. Olhemos para Cristo Jesus, lá no jardim do Getsêmani, com a sua alma profundamente triste, abatido estava o nosso Salvador, até orou ao seu Pai: se quiseres, afasta de mim esse cálice. Nós não sabemos o que o Senhor, o nosso Deus, respondeu para ele, mas certamente, pelo contexto pactual, as palavras que foram ditas devem ter sido algo como: eu estou com você. Tanto que Lucas nos diz que um anjo, mensageiro de Deus, fortaleceu o Senhor naquele lugar. E é da mesma forma que o Senhor se dispõe, irmãos, também em nos ajudar. O Cristo do Getsêmani venceu o desânimo. O Cristo do Getsêmani não ficou abatido para sempre, foi persistente na sua obra. Foi até o fim obedecendo a Deus na cruz do Calvário, onde foi abandonado, onde a presença de Deus, que está no nosso meio, foi extirpada de si mesmo, onde Ele recebeu a penalidade dos nossos pecados. E é por causa desse sacrifício, irmão, é por causa dessa mensagem do Evangelho, que não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades que venham até nós sabemos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus inicia a obra, Deus vai terminar a obra. Deus iniciou a reconstrução do templo, Deus vai terminar a reconstrução do templo. Ele prometeu completar a boa obra que começou em nós, no dia de Cristo Jesus. Deus vai fazer isso. Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou. Nós sabemos, irmãos, que aqueles que foram predestinados foram chamados. Os que foram chamados, justificados. E pela fé, já sabemos que um dia também foram glorificados. Deus não perde um daqueles que Ele escolheu. Deus não é frustrado em um plano que Ele decretou. Ele é perfeito, persistente, constante, muito diferente de nós. Mas eu sei, meu irmão, como Moisés nós somos fracos. Como Josué, eu também sei, por vezes nós enfrentaremos tarefas supostamente impossíveis aos olhares humanos. Como Salomão, não somos heróis como os nossos antepassados, ainda assim podemos ser fortes e corajosos. O Espírito Santo, o outro Consolador, habita entre nós e assim nos move aos caminhos do Senhor. Deus renova o seu povo. Precisamos crer nisso. Em segundo lugar, versos 6 ao 9, a última divisão, também vemos que Deus renova o seu povo no meio do desânimo, prometendo-nos uma restauração gloriosa. Depois de ter apresentado o método de tratamento equilibrado do Senhor, aqui vamos ver o profeta Ageu enchendo o restante do texto com promessas, as quais caminham em direção escatológica, uma reparação final no fim dos tempos. Observe comigo que são 3 compromissos anunciados da parte de Deus para com o povo. Primeiro, tesouros. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros,
e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Havia uma tristeza generalizada no meio do povo de Deus com esses recursos. Já vimos algo parecido no capítulo passado. O povo supostamente não tinha com o que trabalhar. Foram pegos em flagra, quando Deus disse que lá no monte tinha madeira. Mas venhamos e convenhamos, irmãos, nem só de madeira o templo é construído. Para ele ser pelo menos igualado ao templo de Salomão, observe o livro de Crônicas, vários materiais requintados precisavam estar presentes. E se a glória da segunda casa era para ser maior do que a primeira, tinha que haver algo mais inclusive. Então eles desanimaram quanto a isso aqui. Mas o Senhor prometeu tesouros. Afinal de contas, não há escassez de recursos naquele que é dono de todas as coisas. Ele afirma que faria tremer, palavra com conotação de violência, o céu e a terra, o mar e o continente, elementos opostos que formam uma figura de linguagem chamada dimerismo, dia e noite, céu e terra, mar e continente, comunicando a totalidade. Deus vai fazer tremer o mundo, e isso através de guerras, e o resultado delas seriam espólios, tesouros, que resolveriam essa questão, enchendo este templo de glória. Não estamos falando da glória do próprio Deus, irmãos, mas a glória da construção. Ainda assim, o Senhor dos Exércitos, segundo o nosso texto, precisa ser glorificado ao ensinamento da sua soberania, do seu domínio, do seu governo sobre todas as coisas, sejam reinos, sejam recursos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. O povo não precisava desanimar. Tesouros, portanto, foram prometidos para que a obra de fato fosse exercida. Segundo, esplendor. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma porção muito mal interpretada em vários círculos popularmente, irmãos. As pessoas por vezes não entendem o que significa esse texto das Escrituras. Eu me lembro de um amigo querido, cuja esposa afirmava que certa vez ela tinha aberto a Bíblia e o Senhor tinha dado essa palavra para ela. E ela entendeu que isso aqui era importante, que era um princípio fundamental de Deus para a sua vida pessoal, mas não para tratamento contra o desânimo. Ela estava pensando em se mudar. E então começou a falar com o seu marido: a glória da segunda casa tem que ser maior do que a glória da primeira. E assim se sucedeu na sua vida. Antes morava num lugar pequeno, depois passou a morar num lugar maior. Irmãos, não é isso que o texto nos ensina. Estamos falando aqui do templo de Jerusalém, que estava em reconstrução no século VI a.C. Deus estava prometendo que, apesar dos apesares, o novo e último, como diz literalmente o hebraico, templo teria um esplendor superior ao templo dos dias do rei Salomão. Esse esplendor, essa glória aqui descrita, era resultado dos tesouros que seriam dados pelo Senhor para a reconstrução do templo. E foi justamente isso que aconteceu na história. Capítulos 6 e 7 de Esdras nos explicam que os custos da obra de repente foram assumidos pelos persas. Eles tinham prata, eles tinham ouro em abundância, com toda a força do seu império. Esse templo, patrocinado com os recursos dos persas, foi expandido. 4 anos depois ficou pronto. Mas no ano 19 a.C., Herodes o Grande fez até mesmo uma outra expansão. Adornou com mais esplendor aquela construção. E o seu resultado foi de tanta glória que nos tempos do Novo Testamento, Marcos capítulo 13, verso 1, um discípulo de Jesus olhou para ele e disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Deus, portanto, iniciou a reconstrução do templo
e terminou com esplendor, conforme prometido. Tesouros, esplendor, por fim, paz. Leiamos o texto. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O termo para paz traduz a expressão shalom, que significa, na verdade, muito mais do que paz. A ideia de shalom, meus irmãos, é de que todas as coisas estão no seu devido lugar. É de uma harmonia no cosmos. Tudo está certinho. Não há nada errado, nada fora daquilo que Deus projetou para existir e funcionar. Era isso que Deus faria. Foi isso que Deus prometeu para o povo. Mas entenda, isso deve ser compreendido dentro do contexto da aliança. O povo estava debaixo da aliança mosaica, e essa era uma aliança condicional. Caso houvesse obediência, o povo era abençoado. Caso houvesse desobediência, o povo era amaldiçoado. Deuteronômio 28 e 29 nos instrui quanto à questão de cativeiro, quanto à questão de produção, quanto à questão de finanças e tudo mais. Se o povo seguir os caminhos do Senhor, Deus os abençoa. Se o povo não seguir os caminhos do Senhor, o Senhor também traria maldição. Esse era o contexto daquela aliança. Portanto, se o povo obedecer a Deus, se o povo reconstruir o templo, ficar firme no propósito de santidade, Deus iria comunicar paz no meio do seu povo. A condição da paz permanece, portanto, sendo uma submissão ao mandamento do Senhor para reconstruir o templo e se dedicar a efetuar essa tarefa. Não obstante, irmãos, o entendimento aqui de paz, de shalom, como falei, também tem seu teor escatológico. Aponta para um futuro harmonioso, pacífico, através de uma obra ainda mais grandiosa da parte de Deus. E aqui eu entro nas aplicações perguntando: que futuro é esse? Primeiramente, foi no templo da redenção cósmica em Cristo Jesus. Deus fez tremer o mundo, enviando o seu maior tesouro para a sua igreja, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o mediador pactual perfeito. Ele é o cumprimento do templo, tornando-se Ele mesmo o templo de Deus. Foi em Cristo Jesus, meus irmãos, que Deus mostrou que a glória última do templo não está em pedras, não está em ouro, não está em prata, não é uma coisa física, externa, mas espiritual. Em Marcos capítulo 12, verso 6, Jesus disse aos fariseus: eu lhes digo que aqui diante de vocês está aquele que é maior do que o templo. O Senhor do templo é maior do que o templo do Senhor. Se nós conhecemos essa verdade, isso é fruto do Espírito pactual nas nossas vidas, irmãos. Porque nós não enxergávamos isso outrora. Nós estávamos cegos, desanimados eternamente, sem condições de compreensão. Estávamos em guerra contra Deus. Mas Jesus passou à frente. Cristo morreu como nosso substituto. E como disse Paulo aos Efésios, anteriormente nós estávamos sem Ele, separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Cristo é a shalom de Deus, prometido para o futuro escatológico, colocando todas as coisas no seu devido lugar. Ele é a paz que o seu coração mais deseja, meu irmão. Ele é a paz que pode de fato unir você e a sua esposa constantemente. Ele é a paz que pode restaurar a glória deste templo, glória espiritual, porque Deus é esplendoroso, porque Deus é magnífico, Deus é poderoso. E Deus nos promete renovar a nossa vida no meio do desânimo, por causa daquilo que Cristo conquistou através da sua obra. Mas Ageu também falava de um outro templo. Ageu falava de outra glória. Jesus, Ele é o templo de Deus. Sim, quando nasceu, os anjos cantaram glória a Deus nas alturas.
Shalom, paz na terra dentre os homens aos quais ele concede o seu favor. Os pastores não foram ao templo do Senhor, irmãos, eles foram ao Senhor do templo. Lá na manjedoura havia mais esplendor do que nas construções de Herodes. Lá estava o Cristo de Deus, que depois foi apresentado no templo, ocasião em que Simeão também cantou: os meus olhos viram a tua salvação. Aos 12 anos lá estava o Senhor no templo, crescendo em sabedoria, estatura e graça, o templo dentro do templo. Aos 30 anos começa o seu ministério, andando a passos largos à cruz do Calvário, onde ele, o templo verdadeiro e maior, seria destruído. Mas ao terceiro dia, irmãos, esse templo foi reerguido, não mais como o nosso corpo, mas com um corpo glorificado, semelhante àquele que teremos na ressurreição dos mortos, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira. É crendo nisso tudo que eu falei para os irmãos, que todos nós podemos testemunhar quão maior é a glória da nova aliança, quão maior é o esplendor do novo templo, quão mais rica é a habitação de Deus através do seu Espírito nas nossas vidas hoje, quão mais profundo é o conhecimento da misericórdia e do amor de Deus à luz da cruz. Contra o desânimo, meu querido irmão, vá para a cruz do Senhor. Contra o abatimento, meu irmão, vá para a cruz do Senhor. Para a renovação pactual da sua vida com o seu Deus, olhe para a cruz do Calvário. Lá o Senhor nos trata e nos renova em meio aos abatimentos dessa vida. Deus é para mim o grande desconhecido. Eu acredito nele, mas não encontro. Não há dúvidas que o missionário Adoniran Judson passou por maus bocados nessa vida, densas trevas, perdas irreparáveis, fazendo-o desanimar. Contudo, Deus estava com ele, irmãos, o consolou, o encorajou por meio da palavra, o relembrou da sua obra, e através do seu espírito, esse homem foi recomposto. Esse homem continuou ao seu projeto de traduzir a Escritura, concluiu essa tradição no idioma dos locais, o birmanês, mas não viu resultado algum. Em 12 de abril de 1850, ele descansou no Senhor, talvez sem ter ideia do impacto e do sucesso posterior do seu trabalho. Dizem que na virada do milênio existiam aproximadamente 2 milhões de cristãos, somente batistas, naquele lugar. Influenciados por sua pregação, pelo seu ministério, pela reconstrução que Deus fez através da sua própria vida. Deus tratou ele do abatimento. Deus o direcionou a fazer a sua obra. E como sabemos, embora às vezes não enxergamos, o trabalho no Senhor não é em vão. Hoje nós admiramos e louvamos ao nosso Deus pela obra persistente de Jesus Cristo, irmãos. E encerremos falando justamente sobre Ele, olhando para um outro futuro escatológico, aquele que ainda há de vir, o grande e temível dia do Senhor, quando todas as coisas serão colocadas nos seus devidos lugares. O projeto perfeito da Trindade eterna entrará em sua consumação. Naquele dia Deus irá fazer tremer o mundo, todas as nações, tudo o que existe, com a segunda vida de Cristo, julgando o mundo dessa vez, condenando a impiedade, erradicando completamente o mal, mas também buscando o seu templo, buscando a igreja para habitar eternamente na sua presença, em uma paz shalom que não pode mais dar lugar ao desânimo. Será lá, meus queridos irmãos, na Nova Jerusalém, como aprendemos, que constataremos a realidade descrita por João, Apocalipse capítulo 21, quando ele afirma: eu não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia,
pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É o que nós desfrutaremos: tesouros melhores do que ouro e do que prata, esplendor maior do que aquilo que as construções nos comunicam, e uma paz que excede todo o entendimento para todos sempre, irmãos, por causa daquele que está nos reconstruindo para a sua própria glória. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, faça uma oração responsiva ao seu Deus, depois de tudo que você ouviu.